Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Que Deus possa abençoar os seus projetos, os seus planos. Que tudo aquilo que você venha realizar, que você venha obter êxito. A melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. É a melhor água. Porque quando nós estamos chorando, nos lançando aos pés do Senhor, quantas coisas que nos ocorrem, nos acontecem. Quando nós nos lançamos aos pés do Pai e as nossas lágrimas, elas escorrem pelo nosso rosto, estas lágrimas, elas não são em vão. O Senhor envia o teu anjo para colher cada uma daquelas lágrimas no teu odre. A tua lágrima, a lágrima que cai do teu rosto, é a melhor unção que você tem. É a melhor água ungida que você tem. Porque em meio a essa lágrima, em meio a esta água que está caindo do teu rosto, cairá também tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te mantém aflito, tudo aquilo que lhe mantém necessitado. Entenda uma coisa. José era o preferido, o filho preferido do teu pai. José era preferido do pai. E José, por ser o preferido do pai, causou aos irmãos um certo ciúmes, porque o pai amava mais a José do que os outros irmãos. Se é tanto que o pai de José fez para ele uma túnica talar de mangas. E os seus irmãos tinham ciúmes de José. Em um determinado momento, o seu pai ordenou que José fosse até onde estavam os seus irmãos. E ali aonde estavam os seus irmãos, chegando ele, não os encontrou. E ali, aquela pessoa que ali estava, dissera que eles havia ido a outro lugar. E eis que José foi de encontro a seus irmãos. E José, indo a encontro dos seus irmãos, eis que eles lá, eles combinavam, eles confabulavam a morte de José. Eles planejavam a morte de José. Mas um dos seus irmãos não concordava com a morte dele. Então decidiram lançá-lo no poço. E lançaram José no poço. E ali José ficou naquele poço, e eis que veio uma diligência, uma caravana, e ali eles venderam ao seu irmão. Eles venderam a José. Venderam a José, e quando eles viram os ismaelitas, e José foi vendido para esses ismaelitas, e quando, tendo Rubens voltado à cisterna, onde José havia sido jogado nela, Rubens rasgou as suas vestes, porque ele vira que José não estava mais ali, naquela cisterna. Então, os seus irmãos resolveram tomar a túnica de José, pegaram ela, mataram um bode e a molharam com sangue a esta túnica. E levaram essa túnica ao seu pai. Levou essa túnica a Jacó.
E Jacó, naquele momento, ele também rasgou as suas vestes e cingiu-se de pano de saco e lamentou por muitos dias a morte do teu filho. E José, ele foi vendido. José, ele foi vendido para Potifar. E José, ele ficou na casa de Potifar. E Deus, ele era com Potifar. O Senhor era com Potifar. O Senhor era com José. E tudo aquilo que José fez na casa de Potifar, tudo prosperou, tudo foi abençoado. Em tudo que José tocou, José era abençoado. José era próspero em tudo que ele fez. Entenda uma coisa, o mesmo Deus que era com José, ele é com você, ele é contigo. E tudo que você vai fazer, tudo que você for realizar, você vai ser abençoado. Você vai ser bem-sucedido. Porém, José, ali na casa de Potifar, porque ele era formoso, muito bonito, a mulher de Potifar começou a olhar para José e quis que José se deitasse com ela. Mas José se recusou, pois disse: era a mulher de Potifar. Não, em tudo o teu marido me deu a cuidar. Em tudo ele me deu a disponibilidade de fazer o que eu quiser. Mas uma coisa ele me disse: a não lhe tocar. Então eu não irei tocar em ti. Até mesmo porque se eu fizer isso, eu irei pecar contra o meu Deus. José sabia o que era certo e o que era errado. Nós também temos que saber o que é certo e o que é errado. O que nós devemos e o que nós não devemos fazer, nem realizar. Porque nós temos a consciência disso. Então, a mulher, outra situação, José retornou à casa de Potifar e aquela mulher, por ali não ter ninguém na casa, ela resolveu atacar a José. E José saiu correndo e a sua túnica ficou ao chão. E ela começou a gritar, levantou a voz e começou a gritar. E ali veio os servos da casa e ela disse que José havia tentado contra ela, sendo que não, José havia corrido da presença dela. E quando chegou o seu senhor, quando chegou a Potifar, ela contou essa história a ele. Contou a mesma história a Potifar, a qual ela tinha contado aos seus serventes. E então o Potifar lançou José no cárcere. Lançou José aonde? No cárcere. Porque a sua mulher tinha dito que desta maneira fez o teu servo acontecer, a teu servo a ela. Aconteceu que acendeu a ira de Potifar. E o senhor de José o lançou no cárcere, no lugar onde os presos estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Quero ler para você esse pequeno versículo aqui, no livro de Gênesis 39, 21, onde diz assim: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele ali fazia tudo o que devia fazer ali. Olha para você ver. Quando Deus é com você, não importa o lugar, não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, tudo que você for fazer, tudo que você for realizar, será bem sucedido, porque Deus é contigo. Podem se levantar contra ti, podem criarem situações, levantarem blasfêmias, calúnias contra você, podem falar mal de você, podem querer o seu mal. Mas quando Deus é com você, Ele vai te honrar aonde você estiver.
José estava na prisão. E lá na prisão, José estava sendo honrado. José estava sendo honrado. Aí diz mais, ó. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Olha para você ver. Tudo que José fazia, ele prosperava, porque o Senhor era com José. Você vai prosperar em meio ao deserto. Você vai prosperar em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio ao problema, em meio à guerra, em meio à batalha, em meio às calúnias, em meio às defamações, em meio a todas as situações, você vai prosperar, porque o Senhor é contigo. Tudo que você for fazer, você vai ser bem-sucedido e abençoado, porque o Senhor é contigo em toda e qualquer situação. Vai agora nos comentários e diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Diga aí agora: eu sou abençoado, porque o Senhor dos exércitos, o Senhor de Abraão, Isaque, Jacó e de José, ele também é com você. Ele é contigo e já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, assim como o Senhor livrou José naquela cisterna, assim como o Senhor livrou José da mão dos seus irmãos que queria dar cabo da sua vida, assim como o Senhor livrou José das mãos da mulher de Potifar, assim como o Senhor livrou José na prisão, no cárcere, assim como o Senhor esteve com ele em todos os momentos, e o fez, meu Pai, ser próspero, abençoado, mesmo em meio à prisão, que assim o Senhor venha ser também conosco, que as tuas bênçãos venham estar sobre nossas vidas, nos conduzindo, nos direcionando, nos levando, meu Pai, aí de encontro ao que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Pai, a Ti nós te entregamos esta manhã tão abençoada e cremos e acreditamos que o melhor do Senhor nós iremos alcançar. Em nome do Senhor Jesus, pois é isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Fique na paz. Se você não é inscrito no nosso canal, vá lá agora, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa transmissão ao máximo que você puder. Vá lá agora, se inscreva no nosso canal. Isso, deixa aí o seu like, o seu joinha, a sua curtida, para que o YouTube possa enviar esta oração a outras pessoas. Com certeza tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Sabe aquela pessoa que você conhece que está desesperada, se sentindo nada? É para ela que você vai enviar esta oração. Que Deus te abençoe. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.